Olá pessoal, eu me chamo Hugo e hoje eu vou falar sobre teste de performance ou de desempenho. E já adianto que existe 6 tipos de teste. E o porquê fazemos? E qual o seu objetivo? O teste de performance serve para avaliarmos a eficiência das aplicações. A ideia do teste é colocarmos uma certa quantidade de acessos e ações em um software para medir o seu desempenho e como ele irá se comportar mediante a esses acessos, e com várias transações sendo executadas ao mesmo tempo. Logo, é possível determinar se o software é escalável, analisar o uso de memória e se realmente dará conta de receber uma grande quantidade de volume de carga. Em resumo, o objetivo do teste é eliminar obstáculos de desempenho e não necessariamente encontrar bugs. Conforme eu mencionei, dentro do teste de performance existem 6 tipos de teste: o teste de carga, o teste de estresse, o teste de duração, o teste de pico, o teste de volume e, por fim, o teste de escalabilidade. Teste de carga. São usados para avaliar a capacidade da aplicação de manter a qualidade de desempenho diante a quantidades diversas de usuários. Ou seja, é a quantidade de acesso que espera que o software vai receber. Exemplo, pode ser 200 acessos por dia, por minuto ou por segundo. Então, mediante uma certa quantidade de acesso, é avaliado o comportamento do software. Geralmente, se utiliza como métrica a quantidade de usuário que eu tenho por cliente. Vamos supor que eu tenho 50 clientes e por cliente eu tenho cerca de 10 usuários. Então, é totalizada a quantidade de usuário e com base nessa quantidade é realizado o teste de carga. Teste de estresse. É realizado para submeter o software a situações extremas. Basicamente, o teste de estresse baseia-se em testar os limites do software e avaliar seu comportamento, onde colocamos uma grande quantidade de usuários acessando o software e executamos um grande volume de transações para avaliar o seu comportamento. E mediante a essa quantidade de usuário e processos, é possível estressá-lo para analisar como e quando ele vai quebrar. E dependendo de como foi construído, se por microserviços, será possível identificar qual componente não está tolerando tal estresse, para poder ajustá-lo. Teste de duração. Teste de duração também é chamado como teste de resistência, executado para observar se um aplicativo pode resistir à carga de processamento e suportá-la por um longo período. O teste é realizado com o produto rodando por um longo tempo, onde é analisado também o seu comportamento. É um teste fundamental, pois hoje os aplicativos, os e-commerce, iFood, Mercado Livre e o próprio RP da Microsoft ficam rodando 24 horas. Um outro exemplo que eu posso utilizar, como usuário de Windows, sei que se eu deixar minha máquina ligada por muitos dias, comportamentos estranhos acontecem. Então, é necessário reiniciá-lo. Então, se torna um teste tão importante quanto os que eu já citei. Vamos imaginar que tivéssemos que reiniciar o servidor de aplicação da Bluesoft ou iFood a cada 1 hora. O quanto de venda não iria se perder? Teste de pico. É um teste realizado em determinados períodos do dia. O sistema recebe uma grande quantidade de volume de acesso. Vou utilizar como exemplo o horário das 9 às 10 horas, onde você tem 200 usuários acessando sua aplicação e a partir das 10 horas, que é quando os bancos abrem, você tem um volume maior de acesso, pois é quando começa a serem executadas as transações financeiras. Então, a partir desse horário, você tem um pico de acesso, onde é avaliado o comportamento
da aplicação, se está de acordo com o esperado. Outro exemplo que eu posso citar é o dia da Black Friday, onde você tem X usuários acessando por dia e, de repente, devido a uma promoção ou oferta, você terá um grande volume de acesso em determinado horário nesse dia. Teste de volume. O teste de volume avalia a quantidade de dados que o sistema pode gerenciar. O objetivo é verificar a capacidade da solução de acordo com os seus requisitos e encontrar gargalos. Ou seja, é avaliar o banco de dados, analisando o seu comportamento com grandes migrações, importações de milhões de registros, processamento de dados em lote ou batch e, em resumo, o foco é testar o desempenho do banco de dados. Teste de escalabilidade é determinar a eficácia da aplicação de software diante de um aumento na ampliação, para suportar um aumento na carga do usuário. Isso ajuda a planejar a adição de capacidade ao seu sistema de software, sendo possível analisar o quanto o software é escalável, se aguenta 5 ou 5 milhões de acessos, e conforme quanto mais pessoas acessar, como será o seu comportamento, se ele consegue instanciar novas réplicas e se atinge o mesmo desempenho com grandes ou pequenos volumes de transações. O teste de escalabilidade também leva em conta a infraestrutura, onde o software está rodando. Você deve estar se perguntando em qual desses testes eu uso geralmente. Tem que ser avaliado o que vai ser usado, o que está sendo desenvolvido. Logo, você pode fazer uma combinação entre esses tipos de teste para ser utilizado em seu cenário. Visto esses conceitos, vamos praticar um pouquinho. Vou utilizar uma ferramenta chamada JMeter, que é um software de código aberto, um aplicativo 100% Java, projetado para testar o comportamento funcional de carga e medir o seu desempenho. Iremos agora fazer o download do JMeter. Na barra de pesquisa do Google, digite Download JMeter. Acesse o primeiro link. Em seguida, procure Download Release. Recomendo utilizar o arquivo .zip. Faça o download do mesmo e em seguida vamos extraí-lo. Ao finalizar sua extração, já teremos o software pronto para ser utilizado. Com o software descompactado, vamos acessar o prompt de comando. Em seguida, acesse a pasta onde foi extraído o arquivo. Iremos acessar a pasta bin, onde se encontra o arquivo JMeter. Em seguida, dentro da pasta bin, digite o comando JMeter. Podemos visualizar que ele está em execução e ele vai abrir a ferramenta. O JMeter nos oferece um recurso onde podemos gravar um fluxo de teste. Irei utilizar aqui a opção Record. Iremos acessar a URL do beta. Então vou informar aqui a URL padrão. Em seguida vou habilitar aqui o HTTP e vou informar a porta no qual o JMeter estará escutando através do browser. Irei dar um Start. Geralmente eu utilizo a opção aqui Prefix para informar o nome do arquivo no qual eu quero que seja gravado. E vou acessar a URL do beta. Nesse momento, o JMeter está gravando todas as requests solicitadas e ações executadas por parte do usuário. Finalizei o login.
Aqui podemos perceber que ele já está fazendo a gravação das URL e das requests solicitadas através do login e que ele armazenou meu usuário e senha. Vou interromper para que possamos analisar os arquivos. Para analisar o teste em execução, vou selecionar a opção View Result Tree e clicar sobre o botão Player. O teste é iniciado e podemos visualizá-lo em árvore. Clicando sobre sua estrutura, é possível visualizar todas as requests que foram acessadas. A resposta dada pelo servidor e o tempo que se levou. Alterando para a opção HTML, poderemos ver as páginas que foram acessadas. Geralmente utilizamos esse modo de visualização para realizar algum debug. A primeira estrutura gravada pelo JMeter é apenas o acesso inicial da página. Como ela não nos interessa, vou desabilitá-la. Iremos realizar uma análise de desempenho a partir do usuário logado. Vou informar a quantidade de 10 usuários que irão se logar ao RP. Vou limpar o teste executado anteriormente e vou adicionar uma opção chamada de relatório agregado. Em seguida, vou clicar no Play novamente. É iniciado a execução do teste, onde podemos visualizar a quantidade de 10 usuários logados, o tempo médio que se levou e visualizar o menor e maior tempo que um dos usuários levou para se logar ao RP. Bom pessoal, era isso que eu tinha para demonstrar. O JMeter possui uma infinidade de outros relatórios, sendo possível visualizar o desempenho em formatos de gráfico, mas essa demonstração ficará para um próximo papo reto.